Começou, hein? Estamos vivos já. Vou mudar aqui porque está na outra câmera. Aleluia. A Ana Clara está ali, ó. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos agora iniciando a nossa escola bíblica dominical, nossa quarta lição. Deus abençoe cada um dos irmãos que já estão aí nos assistindo, né? Irmã Ruth, meus filhos, irmã Tati, Marcelo Ferreira, irmã Tati. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aí nos assistindo. Manda mensagem, irmãos, para a gente poder identificar melhor os irmãos aí. Vamos orar a Deus. Logo após nós vamos estar louvando a Deus com apenas um hino da harpa cristã, número 127. Nós vamos estar louvando a Deus. Nós estamos aqui com a família do pastor Sebastião, irmã Leontina, irmã Natália, o Rick e a Ana Clara está aqui conosco nessa manhã. Vamos orar a Deus então, irmãos. Logo após nós estaremos aí fazendo a obra de Deus. A paz do Senhor, irmã Vadinéia Coutinho. Deus abençoe, irmã. Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Te rendemos glória, porque sabemos que tu és o único Deus, aquele que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, e aqui estamos nesta manhã, porque temos, ó Pai amado, esta oportunidade. Senhor, que esse estudo nesta manhã possa ir aos corações, ó Deus, dos seus lares, nos seus trabalhos, onde quer, ó Pai, que os teus filhos possam ouvir no decorrer da semana. Ó Pai, possam sim, ó Pai, receber essa palavra e um crescimento espiritual. Ó Deus, eu entrego em tuas mãos, Senhor, esta nação, este país. Senhor, meu Pai, as pessoas que estão acometidas de enfermidades, aquelas que estão hospitalizadas. Ó meu Pai, venha visitar, ó Deus, que no leito hospitalar, cada um, ó Deus, assim dando conforto, cura, ó Pai, dando condições aos médicos, aos enfermeiros, a todos que estão de frente, ó Deus, dessa batalha. Ó Pai, lhe apresento esta nação, ó Pai, a todo mundo, Deus, todas as igrejas, todos os pastores, todos os obreiros, ó Pai, que estão nessa manhã ministrando a Tua palavra, aqueles que irão ainda fazer este trabalho ao decorrer do dia. Pega em Tuas mãos os Teus servos que estão, ó Pai, nos assistindo. Abençoe os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém, amém. Vamos louvar a Deus com o hino número 127. Você aí na sua casa, abrir, né, a sua harpa cristã e adorar a Deus nessa manhã. Quero dizer para os irmãos que a irmã Natália está ali respondendo algumas perguntas. Se ao decorrer da aula tiver alguma dúvida, os irmãos podem perguntar aí mesmo, que assim, se nós tivermos condições de responder, nós vamos estar respondendo. Se caso for um assunto que não temos ainda uma abrangência, nós estaremos pesquisando ao decorrer da semana e passando para os irmãos nas próximas lições. Então assista, participa, dê o seu apoio aí, fala conosco e Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus? Número 127, me ajuda aí, né, na sua casa, louve a Deus, que Ele vai receber. Número 127. O Senhor da seiva está chamando. Quem quer ir comigo a procurar almas que no mundo vão chorando?
Graças a Deus, irmãos, vamos agora estar fazendo, né, a nossa lição. Temos aí alguns minutos para assim realizar, né, essa lição nessa manhã. Aqueles que já pegaram a sua revista, acompanhem-nos aí. Nós vamos estar fazendo aqui a leitura, né, introdutória da nossa lição, né. Cumprimento mais uma vez a todos com a paz do Senhor Jesus. A todos que estão aí conosco, não saia não, irmão. Permaneça, né, aí conosco. Vamos ser bem breve possível, estar tentando aí trazer da maneira melhor possível, né, a palavra de Deus. O título da nossa lição que estudaremos nesta manhã será sobre a iluminação espiritual do crente, né, hoje dia 26 de abril de 2020, a quarta lição. O nosso assunto estudado sobre a carta da igrejas eleita, né? A igreja dos Efésios, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o nosso assunto do decorrer deste trimestre.
No texto áureo está registrado no livro de Efésios, capítulo 1, 17, que diz: para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, no verso 17. Na verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança das preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Perdão, irmãos. Pega um pouquinho de água comigo. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23, que diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé em que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos dos quais seja a esperança da sua vocação, aos quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, e que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-nos dos mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todos principado, poder e potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constitui como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. É a palavra maravilhosa, palavra introdutória. Ao decorrer da lição nós vamos estar aí sempre falando um pouquinho mais sobre essa introdução, pois aqui está toda a lição resumida, né? O comentarista estará aí fazendo outros comentários ao decorrer desta lição. Louvo a Deus pela vida do pastor Douglas Batista, né? Comentarista deste trimestre. Que Deus possa abençoar cada um daqueles que contribuíram para que essa obra chegasse até as nossas mãos. Pois nessa manhã nós vamos estar falando sobre gratidão, e devemos ser gratos às pessoas, né? Como sou grato a vocês que nesse momento estão nos assistindo, né? Está dando aí a prioridade à palavra de Deus. A introdução, irmãos, daqui da nossa lição, ela, como toda ela, mostra o apóstolo Paulo fazendo uma oração, né? Ele fala sobre a oração e fala também sobre a intercessão, ou seja, são coisas assim, não é diferente, porque a intercessão, ela é realizada você orando por alguém, você nunca que intercede por você mesmo, né? Quando se fala uma oração intercessória, está dizendo que você está intercedendo por algo ou por alguém, não por você mesmo, né? Então o apóstolo Paulo aqui, ele realizou, né, essa oração, e ele começa aqui na nossa introdução dizendo que ele dava ação de graças, né? Ou seja, ele era um apóstolo agradecido. Mas agradecido a quem? Primeiramente a Deus, e também agradecido à igreja, né? Pela igreja estar cumprindo, né, o seu papel de igreja naquela ocasião, né? Ele pregou o evangelho, como estudamos nas lições anteriores. Ele levou ali para aqueles crentes que não conheciam, né, o batismo com o Espírito Santo, e ele impôs ali as suas mãos e disse para aquelas pessoas que recebessem, né, o batismo com o Espírito Santo. E ali começou aquela igreja de Efésios, né, uma igreja naquela ocasião cumprindo, né, com seu papel diante da sociedade. O título que estamos aqui diante é a iluminação espiritual do crente. Lá em Malaquias capítulo 4, no versículo 2, Malaquias ele relata que Jesus é o sol da justiça, né? Que ele não diz Jesus propriamente, mas diz que viria, que nasceria um que era o sol da justiça, e esse nós temos a plena convicção de que era Jesus, que ele estava ali falando que nasceria. E Jesus nasceu, né? Ele é o nosso sol da justiça. Quando se fala de sol, todos conhecem, que estudaram, né, e sabem que a ciência comprova de que a única estrela, né, a maior estrela que existe no céu é o sol, e é a única que tem luz própria, é a única que tem a vida, né, através da claridade, traz a vida à terra através, né, da claridade, faz com que as plantas cresçam,
né? Enfim, o sol físico, o sol que temos hoje, iluminando para os bons e para os ruins, ela é uma estrela que tem a sua luz própria. As demais estrelas, a lua, todas as coisas, todos os planetas, não têm luz própria, né? O sol, ele tem essa obrigação de transmitir essa claridade, essa luz para os demais, para todo o universo. E assim é Jesus Cristo, conforme Malaquias relata, né? Ele é o sol da justiça, é aquele que traz a iluminação espiritual ao crente, né? Para as nossas vidas. Fica aí somente essa como introdução da nossa lição, né? Aqui, como o apóstolo Paulo deu ação de graças, ele orou intercessoriamente e confessou, e fez confissão de louvor e exaltação. Para encerrarmos aqui a parte introdutória, o apóstolo Paulo, ele tinha essa qualidade de saber ser grato a Deus diante de tudo, diante das lutas, dos problemas, das dificuldades. E ele relata aqui, além de ser grato, ele relata essa oração intercessória e relata essa confissão de louvor, né? Essa exaltação a Deus, né? Eu lembro aqui de uma parte da história do apóstolo Paulo, ele e Silas, né? Numa prisão, e em vez de eles se lamentarem, eles foram orar, né? Eles foram buscar a Deus e louvar também a Deus, né? Em louvor. Então o apóstolo Paulo sabia muito bem qual era a maneira melhor de vencer as lutas, era através da oração e através do louvor a Deus, né? Deus abençoe nosso perfil, ali está o perfil do irmão Antônio Augusto, né? Que Deus abençoe o servo do Senhor. Se não for ele, é a irmã Maria, né? É um dos dois, né? Mas está ali o perfil do nosso irmão Antônio Augusto. Deus abençoe a família do irmão Antônio Augusto, da irmã Maria Souza. Deus abençoe cada um de vocês, né? Que Deus abençoe e parabenizar aí pela neta que nasceu, né? Que Deus abençoe a irmã Léia e irmão Edilson, pela vitória que Deus deu aí à família. Então, irmãos, o que nós devemos aprender nessa manhã é que devemos ser gratos pelo que Deus fez por nós, né? E o apóstolo Paulo aqui, ele era grato à igreja por estar cumprindo. Ele sabia cobrar, ele sabia exigir, ele sabia corrigir, mas também quando era hora de agradecer, ele também sabia agradecer. Nós vemos aí nas cartas de Coríntios ele corrigindo, e aqui nessa ocasião ele fazendo aí um agradecimento. Então, para você nessa manhã, seja grato, né? Seja grato por tudo que Deus tem feito na sua vida e na sua família. Ponto 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Aí no ponto 1, irmãos, nós vamos tirar aí para nossa aprofundar um pouquinho mais do que nós falamos, né? O apóstolo, ele diz assim: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem qual são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança, né? Ação de graças, subponto 1, ação de graças e intercessão, né? Como falei aqui no início da aula, existe ação de graças no caso aqui, que é o agradecimento, né? Agradecendo a Deus por tudo que Ele fez pela igreja de Éfeso, por tudo que Deus fez por aquele povo, e também Ele está aqui intercedendo por aquela igreja, pedindo que Deus sempre dê àquela igreja, né, essa sabedoria e também revelação. Aqui na parte finalzinha, né, desse ponto, diz assim: e que o espírito de sabedoria e de revelação, né, ele orando, pedindo a Deus que concedesse àquela igreja um espírito de sabedoria, uma revelação, né? E Paulo, ele estava ciente de quão maravilhoso é o evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso ele rogava para os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então somente através do Espírito Santo é que nós vamos compreender as grandezas de Deus, né? A palavra diz que Ele omitiu isso dos grandes e foi revelado aos pequenos, aos pequeninos, revelado àqueles que são dependentes dele, né? Não devemos ser autoconfiantes ou pego a nós mesmos com sabedorias humanas, não, vindo de Deus, né? Então aqui o apóstolo Paulo, ele faz essa revelação e faz esse pedido
para que essa igreja venha a ser sábia, pois sabemos no livro de Provérbios que diz que a sabedoria é o princípio, né? O temor é o princípio da sabedoria, né? Então é essencial o cristão ter a sabedoria e as revelações de Deus, para não cair em qualquer conversa, né? Para não cair em qualquer situação. Estamos aí vivendo dias difíceis, que muitos querem avaliar se estamos certos ou se estamos errados, mas sabemos que através da palavra de Deus nós temos todo o respaldo, né, e obediência ao Senhor por cada vida. Subponto 2, a esperança da vocação. Nós vimos aqui no subponto 1, a ação de graças, o agradecimento, ser agradecido, orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, né, reconhecer de que tem alguém orando por você, tem alguém que sempre orou por você e tem alguém que sempre estará orando, né? Elias achou um certo ponto que ele estava sozinho e Deus disse que tem 7 mil que ainda não se encurvaram diante de Baal. E nos nossos dias existe ainda os remanescentes que estão fazendo a obra de Deus. A esperança da vocação. Mas que vocação aqui é essa, né? Vamos estar vendo aqui, né, sobre a questão dessa esperança. Aqui o apóstolo Paulo, ele relata que essa esperança, ela tem que estar ocupada nos 3 tempos, né? No passado, no presente e no futuro. E vamos estar aqui relatando nesse subponto 2, se você ler todo o ponto, você vai encontrar aqui que se divide pelo menos nesses 3 processos, nesses 3 aspectos. Não existe pessoas que vivem mais o passado, existe pessoas que vivem mais o presente, existe pessoas que vivem mais o futuro, né? Existe uma estatística em cima disso, mas nós como cristãos, nós devemos viver o presente e devemos pensar no futuro, né? Que futuro é esse? A promessa de Jesus sobre as nossas vidas. Nesse ponto aqui está relatando o seguinte, Deus, ele chamou as pessoas no passado, está lá em 2 Timóteo capítulo 9, referências sobre essas questões, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Aqui não está pedindo para você ficar lembrando do seu passado de pecado, não. Eu sou ex isso, eu sou ex aquilo, não. Aqui está lembrando para você lembrar de onde Deus te tirou, não como algo que você precisa mencionar todos os dias, não, porque para Deus o passado não existe mais, foi jogado no mar do esquecimento. O que Deus quer de você hoje é o presente, né? A sua santificação de ontem não vale para hoje, a sua santificação de amanhã não vale para hoje. É hoje que Deus quer ver a sua santificação, o seu crescimento espiritual, a sua vida para com Ele. Então, aqui esse passado aqui, ele está mencionando sobre as questões da mudança que Deus fez, que Deus realizou na vida do povo de Éfeso, né? Nós vimos nas lições anteriores que era um povo debaixo de uma opressão maligna, né? Onde adorava a deusa Diana, um lugar turístico, um lugar que era envolvido nisso, né? A deusa da fertilidade naquela ocasião, e eles acreditavam nisso, né? E Deus fez esse trabalho especial na vida daquela igreja, e tem feito na sua vida, tem feito na minha vida, e continuará fazendo para a honra e glória do seu nome. Depois ele menciona sobre a questão do presente, né? Ele diz o seguinte, da qual fazemos parte, chamada abrange o serviço e santidade no presente. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim, vocês continuam prestando serviço, vocês continuam se santificando nesse presente, nesse momento. É essa palavra que eu quero dizer para você que está nos assistindo, que irá nos assistir ao decorrer da semana, é que o presente aqui, para Deus o que importa, o seu serviço, o seu trabalho, o seu esforço, né, para estar fazendo a obra de Deus neste presente, neste momento, a sua santificação, né, como tem sido irrepreensível, tem sido uma santificação presente, trazido respostas para as pessoas nos dias que vivemos. Então falamos do passado, né, o reconhecimento do apóstolo Paulo do que Deus fez na vida daquela igreja, na sua própria vida. Falamos do presente, né, que abrange o serviço e a santificação, né, que são coisas essenciais na igreja. A igreja que não tem pessoas que trabalham nela, né, está fora dos padrões da obra de Deus. A igreja que não se santifica,
ela não vai ver Deus, né? Conforme está a palavra dizendo, sem a santificação não veremos a Deus, né? Essa é a palavra aqui. E no futuro, ele está dizendo para a igreja, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e esperança de conhecer Deus face a face. Aqui ele diz assim: vocês foram tirados do pecado no passado, vocês vivem um presente de serviço e santificação, e no futuro vocês vão poder conhecer Deus face a face, né? Encerrando esse ponto aqui, esse subponto sobre a esperança, né? Então existe, pelo menos, irmãos, a fase da esperança, como mencionamos nas aulas anteriores. A esperança aqui, existem as pessoas que não têm mais esperança, existem as pessoas que têm esperança nas coisas terrenas, existem as pessoas que duvidam, muitas das vezes, quando Deus está querendo fazer algo na vida deles, eles perdem a esperança totalmente, né, em Deus. Então aqui a palavra diz que nós devemos ter a esperança em quem? Em Jesus Cristo, esperança na sua promessa de conhecer Deus face a face. Subponto 3, as riquezas da glória da sua herança. Na oração que o apóstolo Paulo pede aos crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Eu mencionei aqui na lição passada, que herança é essa? Né? Jesus, ele mencionou lá no livro de Atos, no Evangelho de João, né, que ele deixaria o seu nome como herança. Deus abençoe, evangelista Vanil. Tivemos aqui na consagração, orando a Deus, Emaneide. Abençoe cada um dos irmãos. Deus possa abençoar essas famílias aí que estão nos assistindo. Então, irmãos, o que acontece? Quando o apóstolo Paulo aqui, ele diz que a riqueza, né, da sua glória, ele aqui menciona para eles, vocês entendem que a riqueza da glória da sua herança, ou seja, Jesus, ele disse, em meu nome, vocês farão muitas coisas até maiores do que eu fiz, usando o meu nome. É a herança que Deus nos deu, seu nome, né? E para você usar esse nome como herança, você precisa estar agradando a Ele, né? Ele cedeu o seu nome para você. Nos nossos dias atuais, alguém ceder um nome para o outro é sinal de que ele confia naquela pessoa. Deus, ele te chamou, ele te escolheu, conforme a lição passada. Não foi nós que escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou para essa obra. Mas existe uma obrigação nossa, mantermos esse chamado, garantirmos esse chamado em nossas vidas. Então aqui ele diz o seguinte, né, a sua herança. Depois ele expressa, a sua herança enfatiza de que Deus e seus eleitos, nós estudamos na lição passada sobre a questão da eleição, né? E já temos riquezas terrenas, não, riquezas espirituais. Refere-se às maravilhosas bênçãos. As riquezas aqui são as bênçãos que Deus fez na sua vida, fez na minha vida, que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então o apóstolo Paulo, ele lembra a igreja, né, por diversas vezes, a igreja de Éfeso, né, que eles eram pessoas abençoadas, pessoas ricas espirituais, pessoas que tinham sido alcançadas pelo perdão de Deus, pelo perdão dos pecados, pessoas que foram adotadas como filhos e são bênçãos, né? Então tudo isso, você que nos assiste, é tudo isso. Talvez, se você que nos assiste ao decorrer da semana não tenha ainda conhecimento dessas bênçãos de Deus, você pode aceitar Jesus aí na sua casa, depois procurar uma congregação, ou até mesmo deixar um recado aí no Facebook da congregação ou de qualquer outra igreja próxima à sua casa. Você diz que você aceitou Jesus, né? Tem pessoas aí desesperadas na rua, estou doido que a igreja abre para mim, eu tenho que frequentar a casa de Deus para me converter. Não, você pode aceitar Jesus onde você estiver, né? Que Deus, Ele vai atender a sua oração, o seu clamor, e você vai fazer parte dessa igreja que é eleita, essa igreja com tantas riquezas, né? Da parte de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele menciona tudo isso para a igreja entendesse
quão grande é as bênçãos de Deus na vida dela, porque às vezes as pessoas, né, têm os problemas, acham que os problemas talvez são até maior do que Deus. Não, Deus, ele é maior do que qualquer problema que possa vir te impedir você acreditar, né? Então aqui o apóstolo Paulo menciona essa igreja, uma igreja bem instruída, né, orientada nas riquezas da glória de Deus. Então o primeiro ponto fica aí, né, sobre a questão da esperança, da vocação e as riquezas da glória de Deus. Um texto muito rico, eu corri bastante aqui, né, não tem como a gente abranger mais, né, mas os irmãos possam estar buscando recursos e conhecimento dentro desses textos. No ponto 2, está falando sobre a excelente grandeza e a força do poder divino, né? O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes, né? Você serve um Deus poderoso, irmãos, um Deus que tem poder, né? Não tem como você avaliar isso, né? E o apóstolo Paulo, ao decorrer da evangelização daquela igreja, ele mostrou através da prática, através de uma vida santificada, de que esse poder realmente ele existe na vida do crente, existe na sua vida, né? Devemos ser gratos a Deus por este poder que ele tem derramado sobre a sua igreja. Ainda pessoas são curadas, pessoas ainda são libertas do mundo do pecado, das drogas. Deus abençoe a missionária Cláudia, acabou de chegar aí. Vitória em nome de Jesus. Pode perguntar, irmão, pode falar. Se você quiser aí, responder os questionários, depois eu vou estar fazendo aqui as perguntas. Você já deixa alguma respondida aí no seu comentário. Quando eu fizer a pergunta aqui, você lança aí no finalzinho, você lança aí a resposta. Nós vamos estar conferindo. Se não der para fazermos hoje isso, nas próximas eleições vamos estar aí fazendo, né, para ver aí o acompanhamento dos nossos irmãos. Então, sobre a excelente grandeza e força de poder divino, aqui o apóstolo Paulo ele traz algo muito profundo sobre a excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre a excelente grandeza do poder de Deus, né? O apóstolo Paulo ele orou pedindo a Deus que abrisse a mente daquela igreja para que eles pudessem entender, porque as coisas de Deus muitas das vezes, irmãos, ela não é compreendida, você não vai conseguir entender, né, as coisas de Deus na sua carnalidade. Não, tem que ser espiritual para compreender as coisas do Espírito, né? E o apóstolo Paulo aqui, ele ensinou muito bem a essa igreja, né? E ele diz o seguinte: perceba que a palavra sobre excelente é traduzida do grego e que na sua forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que tudo sobrepuxa o termo dinamis, né? Ou dinamite, é onde surgiu a palavra dinamite no português. Todo conhece o que é uma dinamite, né? É uma bomba que explode e tem um grande poder de destruir ou de demolir algo, né? E aqui essa palavra é traduzida como poder, né? Então o Espírito Santo ele explodiu em você para tirar tudo aquilo que o mundo, tudo aquilo que você não pode ter mais. Explodiu, tirou todo aquilo que estava impedindo, as barreiras que estavam impedindo sobre a sua vida, né? Essa palavra, o sentido original dessa palavra, né? Um poder extraordinário, né? O apóstolo Paulo ora a Deus para que a igreja de Efésios, para que a igreja hoje, para que nós hoje pudéssemos entender que nós servimos um Deus que tem um poder extraordinário, né? Um poder além do que nós imaginamos. Nós vimos aí no nosso século que passamos, né, pessoas com índoles erradas, né, colocando bombas, dinamite para explodir, né, caixas eletrônicos, para explodir portas blindadas, né? E aqui essa palavra traz esse sentido. No grego a palavra dinamis é dinamite em português, né? É algo que é acendido e você corre, esconde e explode, e depois você vai buscar aquilo que você queria, né? E o Espírito Santo de Deus ele está aqui, né? Ele veio para fazer algo
especial sobre a sua vida, e esse poder explodiu em você, e você hoje é um servo de Deus. Você, existe muitas riquezas dentro de você, que Deus quer que você jogue para fora, né? Para que as pessoas possam desfrutar das riquezas de Deus sobre a sua vida, né? O bandido, quando ele estoura a bomba de dinamite, ele quer pegar o dinheiro, tudo que está ali dentro daquele banco, né? E o Espírito Santo, quando ele explode em você, ele quer que você solte tudo que tem de bom dentro do seu coração, para que as pessoas possam adorar a Deus através da sua vida, através dessa explosão do Espírito Santo de Deus. Existem crentes que eles são totalmente apagados nesse sentido, né? Ele é uma bomba de dinamite sem fogo, é uma bomba de dinamite que não explodiu ainda, né? No termo grego, dinamis é uma bomba, né? É uma dinamite, né? E nós devemos ser a dinamite apagada na mão de Deus? Não, acesa. Devemos explodir, mostrar para o mundo que somos, que temos algo de especial dentro de nós. É isso que você tem que fazer dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua vida secular, onde quer que você passar. Sempre que você tiver a oportunidade de soltar algo que está dentro de você, da parte de Deus, solte, para que Deus possa fazer grande obra na vida das pessoas. Para encerrarmos esse ponto 2, nesse ponto 1 do subponto 2, o apóstolo Paulo ele diz ainda no finalzinho, indica efeitos miraculosos que requerem força fora da medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar e transformar a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar, concretizar bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas das heranças, né? Então, somente uma explosão como essa de poder sobre a vida do crente pode realmente levar ele, né, a ter a consciência da sua vocação espiritual na casa de Deus. Então, se você ainda talvez que está na sua casa, que não seja crente, o que você vai assistir esse vídeo, né, que essa explosão possa acontecer na sua vida em todos os aspectos. Subponto 2, a força do poder divino, né? Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo menciona duas coisas, pelo menos. A primeira, a palavra operação, que é a tradução da energeia, ou também o significado eficácia, né? Sinalizando a ideia de poder em atividade. Segunda coisa, ele diz assim, a expressão força vem do termo katos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ichus, que indica o poder inerente de Deus. Então, três coisas aqui o apóstolo Paulo menciona nessa força de poder divino. A primeira é eficaz, segunda é intenso, terceira é potencial, né? Então, tudo que vem de Deus, irmãos, tem eficácia. Deus ele jamais vai trabalhar meio termo, não, tem eficácia. Então você deve ser eficaz naquilo que você faz, né? O apóstolo Paulo diz: desperta o dom que há em ti, né? E tem crente que precisa ser despertado nisso. Qual é o meu dom? Qual é o seu dom? O que Deus chamou para quê? O que Deus colocou para você fazer? Faça o seu melhor, né? Isso aqui que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. A força do poder divino precisa ter, ela tem eficácia, ela tem intensidade e ela tem potencial. E é isso que Deus quer realizar sobre a sua vida. Seja um crente eficaz, seja um crente intenso, seja um crente potencial, com potência para fazer a obra de Deus. Aqui resumido nesse ponto, vamos correr aí para o ponto 3, né? Temos aí poucos minutos. No ponto 3, também o apóstolo Paulo menciona Cristo, nosso exemplo de exaltação. Ele é o nosso exemplo, né? Aí diz assim, nesse ponto veremos três aspectos de exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Primeiro, subponto, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitado dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra de poder de Deus. E ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dormem, né?
Enfim, aqui o apóstolo Paulo menciona para a igreja que Cristo, ele era primícia, ou seja, o primeiro. Ele foi o primeiro. Ah, mas Lázaro ressuscitou. Lázaro ressuscitou através de Jesus, mas ele morreu depois. A Bíblia não relata em que data ele morreu, mas ele morreu. Deus intercedendo por mim e por você. Então ele é a primícia, ele é o primeiro. O apóstolo Paulo mencionou isso para a igreja precisa acreditar nisso. Nós precisamos acreditar de que Jesus, ele está vivo e permanece para todos sempre. Nós precisamos acreditar. É uma necessidade acreditarmos em Jesus Cristo como essa primícia, aquele que nos deu a garantia de que também seremos ressuscitados. Se caso ele voltar, aqueles que estiverem vivos serão transformados num corpo de glória, e os mortos ressuscitarão primeiro, também com o corpo glorificado. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Éfeso, é isso que eu estou dizendo para você neste momento, de que você precisa acreditar nesse Jesus Cristo como primícia, como primeiro, como único, que está vivo à direita de Deus, e também nos deu esse direito a seus antequeridos que partiram com Jesus Cristo, a nós que ainda aqui estamos nesses dias falando de Jesus, devemos ter essa esperança de também sermos ressuscitados, se assim acontecer, Jesus voltar e nós já tivermos partidos deste mundo, nós seremos ressuscitados, estaremos ao encontro do Senhor Jesus, Há um certo ponto aqui, para nós falarmos um pouquinho sobre isso. O apóstolo Paulo diz que as pessoas tinham que acreditar nisso, os efésios, e aqui as pessoas que tiveram o privilégio de ter convivência com Jesus, eles tinham que acreditar em Jesus. Interessante que Jesus não fazia nada na vida de ninguém, ele não faz nada na vida de ninguém, isso eu garanto para você 100%. Jesus, ele não faz nada na vida de ninguém se você não acreditar. Ah, mas prova isso. Lá no livro de Mateus está registrado, Um certo homem chegou para Jesus e disse assim: Senhor, tu podes me curar? Ele fez uma pergunta para Jesus: tu podes me curar? Aí Jesus respondeu para ele assim: e você pode crer? A pergunta que Jesus fez para ele: você pode crer? Aí ele disse: eu creio. Aí ele falou: então você está curado, Então Jesus, ele pode tudo. Agora depende de você, depende da sua fé, depende de você crer que ele pode. É esse que é o segredo, é você crer que Jesus pode fazer milagres. Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe cada um de vocês que está aí nos acompanhando neste momento. Um grande privilégio poder ver cada um dos irmãos aí através do perfil aqui, tem alguns perfis que eu não estou conhecendo, alguns, mas que Deus abençoe cada um maravilhosamente. Pastor Gesiel Machado, parece que está ali, não sei se é o perfil dele. Uma bênção, que Deus abençoe os nossos irmãos. Então, irmãos, nesse ponto 3, que estamos aqui no finalzinho, o ponto chave aqui é você crer que Jesus é a primícia dos mortos, que ele ressuscitou, ele venceu a morte, crer que também ele está no controle da vida e pode trazer de volta, em corpo de glória, aqueles que morreram em Cristo Jesus. Naquele grande dia seremos levados por ele. Cristo é levado à direita de Deus. Nós devemos acreditar nisso, que ele está à direita de Deus, e hoje ele não está lá à direita de Deus como um juiz, não, ele está como advogado. Tem muitas pessoas que acham que Jesus, ele já é juiz. Não, ele ainda não chegou, ele ainda não está nessa, é tudo por questão de tempo. Não que ele não tenha todo o poder em suas mãos, ele tem todo o poder em suas mãos, mas a palavra diz no livro de João, ele diz, João ou Tiago, se não me falha a memória, que ele é o nosso advogado, e advogado é para defender. O advogado, ele não julga ninguém, quem julga é o quê? Quem julga é o juiz, o promotor, ele também tem um papel mais ou menos, mas o advogado, ele defende aquele que ele está
defendendo, seja um criminoso, ou seja alguém de boa índole, ou alguém que está precisando de um advogado, o papel dele é defender, o papel dele é acreditar no seu cliente, né? E Jesus, ele acredita em você como ser humano. Talvez você ainda não foi adotado por ele como filho, talvez você ainda é uma criatura, conforme está registrado na palavra, mas ele quer te adotar como filho, quer te dar os privilégios da adoção, quer dar o seu nome, quer dar a herança, quer dar para você o direito, né, de você desfrutar das bênçãos que ele assim fez. Está aí nas lições passadas, né, sobre a questão deste assunto também. Então Cristo foi levado ao direito de Deus e intercede por nós, né? Quando você erra, quando você peca, né, alguém diz assim: não tem mais jeito para você, irmão. Aí Jesus olha para Deus e fala assim: tem jeito sim, né? Ele pecou, mas ele pode pedir perdão, que vai dar tudo certo, né? Tem jeito sim, né? Jesus, ele não desiste de você e não desistirá nunca de você, né? Saiba disso, acredita nisso. Talvez você esteja neste momento num quadro depressivo, talvez você esteja vivendo neste momento talvez desistindo de algo que você sonhou sua vida toda, e você talvez esteja desistindo disso hoje. Eu quero dizer para você, através dessa palavra, através dessa lição, de que Jesus Cristo está à direita de Deus, né? Conforme o apóstolo Paulo menciona na igreja, ele está lá para poder te levar também aos lugares celestiais, num futuro bem próximo, conforme diz as Escrituras, né? Na palavra de Deus. Cristo exaltado sobremaneira. No último subponto 3, encerrando aqui, falta alguns minutos para as 10, vamos estar encerrando daqui a pouquinho, né? Então no subponto 3, do ponto 3, no finalzinho da lição, está escrito: Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todos os principados e potestades, e domínio e todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência, do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Aí o resultado de tudo isso deve triunfar, traz duplo benefício. Quais são esses benefícios que traz isso para a igreja? Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja, e o segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, se Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o que é de Cristo? A igreja é o corpo de Cristo. Nós mencionamos nas aulas passadas de que o corpo, ele vive sem um braço, o corpo, ele vive sem uma perna. Nós vimos aí pessoas que morrem, né, sem as suas pernas, né? Pessoas que morrem sem os seus braços, mas depois de muito tempo, aquele corpo, aquela parte do membro do seu corpo que foi tirada, que estava enferma, não obstruiu a sua vida, né? Por isso que aqui nós vamos imaginar de que Jesus, ele é o cabeça. Por quê? Porque você nunca vai ver um corpo sem cabeça, porque se a cabeça for cortada, automaticamente o corpo não vai ter mais sentido, não vai mais viver, porque a cabeça é que controla o corpo. E aqui Deus, ele colocou Jesus como cabeça da igreja. É ele que age, é o Espírito Santo de Deus é que faz o crente pensar coisas boas e fazer coisas boas, para que o seu corpo, né, para que a igreja como corpo, como membro, né, talvez você seja um dedinho, né, na sua igreja, como parte do corpo, mas tem importância esse dedo traz importância, né? Às vezes você olha para os dedos das mãos, você pensa: mas porque eu tenho 5 dedos? Todos eles têm uma função. Tira um para você ver se você vai ter a mesma firmeza que você tinha antes. Não vai ter, né? Então todos nós somos dependentes um dos outros, como corpo de Cristo, como igreja, devemos estar unidos, né, em amor. E é isso que o apóstolo Paulo diz para aquela igreja, né? Jesus Cristo é o cabeça de vocês, né? Jesus Cristo é o nosso cabeça, e nós como corpo devemos estar o que? Trabalhando em harmonia, né?
porque é uma coisa dependendo da outra. Eu lembro que o pastor Luiz Nogueira, ele trouxe um ensinamento, uma palavra aqui, e ele disse o seguinte, que o olho pode ver uma manga linda no pé de manga, mas se a mão não pegar aquela manga que está ali, o olho vai ficar somente vendo. Aí a mão decide pegar aquela manga, depois que a mão pega aquela manga, se a boca não tiver para comer aquela mão vai ficar o quê? Com aquela manga na mão, não vai fazer sentido nenhum. Aí se a boca comer aquela manga e o paladar bom, não vai adiantar nada também. Então cada coisa depende de uma coisa, né? E nós dependemos de Jesus sobre a nossa vida para fazermos o verdadeiro sentido. Concluímos. Embevecido nas bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam e transformam a glorificação dos que creem. Aleluias. Então o apóstolo Paulo aqui, nessa lição, ele traz todo o amparato da vida do crente, como aquele que tem as bênçãos, as riquezas de Deus, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós esclarecemos nessa manhã sobre a dimensão das riquezas e a herança divina e a grandeza do poder de Deus sobre a vida da igreja, Procuramos aí estar sempre focando nos objetivos da lição, Espero que os irmãos tenham aprendido bastante. Os irmãos continuem estudando aí na sua casa, essas lições. A respeito do nosso questionário, eu vou estar fazendo aqui as perguntas. Conforme eu falei para os irmãos, aqueles que quiserem responder, que já tenham aí respondido no seu comentário aí, eu vou fazer a pergunta. Assim que você tiver aí algum no seu comentário respondido, você pode enviar aí, como você está participando. Se não der para fazer hoje, no próximo domingo, os irmãos já estejam afiados sobre isso, porque muitos dos irmãos não pegaram a sua revista, então talvez não consigam fazer esse acompanhamento. A primeira pergunta aqui que faz o nosso questionário diz: quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca na lição? Essa é a primeira pergunta. Se você quiser responder, responda e põe o número 1 em seguida. A segunda pergunta diz: segunda lição, qual o motivo da oração de Paulo pelos salvos? A terceira, cite 3 exemplos irrefutáveis que Paulo apresenta acerca da força do poder de Deus. A quarta pergunta, segunda lição, como o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo? E por final, qual o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja? Então são várias perguntas aqui feitas, se os irmãos não puderem responder hoje, na próxima lição nós vamos estar respondendo, A resposta da 1, a eleição, predestinação, filiação do dom do Espírito Santo. A 2, a resposta: o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Resposta número 3, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, a ascensão. E a terceira, a elevação do seu domínio. Na resposta número 3, ele responde, a resposta é: o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como uma obra de poder de Deus. Por final, a última pergunta: o resultado deste triunfo traz duplos benefícios para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. Que Deus abençoe os nossos irmãos que ficaram conosco, Compartilhe esse vídeo, para os seus amigos, ao decorrer da semana, algumas outras pessoas com certeza estarão visualizando. Não vai ser diferente das lições anteriores. Nós já tivemos aí algumas visualizações boas, bastante irmãos assistiram a aula, e tenho certeza que tem sido uma bênção para a vida de cada um. Nos próximos semanas, irmãos, a Ruth vai estar aí lançando, também no Facebook, também no WhatsApp, algumas aulas infantis. Essas aulas que ela vai estar lançando,
por não termos condições de comprarmos materiais, né, para a criança tem que ser bem diferente, né? Não temos condições de comprar materiais didáticos, ela vai estar lançando aí umas aulas que ela pegou na internet, né, que já está prontinha de acordo com as lições, e ela vai estar aí dentro do possível. É um projeto, não sei se realmente, né, vai dar para concluir, mas eu acredito que dá sim. E algumas coisas que ela puder também fazer, né, como professora, está aí trazendo, né, um ensinamento para as crianças, e os pais na sua casa incentivar os seus filhos a estarem assistindo, respondendo às suas revistas, né, para o aprendizado, e depois, né, essas crianças vão estar enviando, né, a foto daquilo que eles fizeram, né, enfim, é uma maneira de você incentivar o seu filho a continuar estudando a palavra de Deus, né, aí na sua casa. Não vai tirar muito tempo dos irmãos, tenho certeza que vai ser uma bênção. Não sei qual dia ainda que ela vai estar lançando, né, esse projeto, mas para nossas crianças não ficarem, né, sem um apoio durante esse tempo aí que nós vamos estar fazendo escola dominical aqui na igreja. Mas que Deus sabe todas as coisas, tenho certeza que tudo vai dar certo, que as coisas vão acontecer, que Deus tem trabalhado a favor da igreja. Eu agradeço a minha oportunidade, peço aos irmãos que quando orar, que orem por mim. Eu quero aqui passar toda a direção para o pastor Sebastião Máximo. Obrigado, irmãos, a paz do Senhor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, para nós é uma alegria, né? É uma honra, uma satisfação imensa de estarmos aqui pela manhã, neste domingo, onde Deus nos permitiu, para nós estarmos aqui estudando a palavra de Deus. Isto para nós é alegria, é uma aprendizagem para nossas vidas, onde temos o prazer de estudar a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, que acompanhou esta lição na sua casa, né? Hoje cada um dos nossos irmãos está com suas revistas em mãos. Deus abençoe a vida do evangelista irmão José Luiz, que tem se esforçado muito, né, para desempenhar esse trabalho de escola bíblica dominical. Que Deus abençoe, né? Deus abençoe a irmã Natália, que tem se nos acompanhado, nos apoiado aqui fortemente com a sua internet. Deus abençoe, que as bênçãos de Deus possam continuar sobre vocês, tá? Graças a Deus, hoje nós estamos aqui finalizando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Domingo que vem, nós estamos de volta na 5ª lição, né? Estudando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, como o nosso irmão evangelista José Luiz anunciou, que a irmã Ruth está preparando uma aula para as crianças, né? É importante todos os departamentos colocarem em vossos corações o desejo de preparar algo para o vosso departamento no decorrer desta caminhada que nós estamos no nosso tempo fechado. É importante todo o departamento programar, fazendo uma programação, né? Assim como nós já tivemos o nosso trabalho das irmãs, nós estamos tendo a nossa escola dominical. Hoje o nosso trabalho no culto ao vivo, né? Estaremos gravando a live aqui com todos os nossos jovens cultos, né? Ao vivo, é o culto com participação da mocidade, com certeza todos vão estar acompanhando em vossas casas, né? Esse trabalho abençoado que vai ser feito aqui hoje a partir das 19 horas, tá? Não fica de fora, acompanhe na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, acompanhe, porque isso é muito importante para as vossas vidas. E muito breve, muito já, nós vamos vencer, tá? Muito já nós vamos vencer. Estamos debaixo das misericórdias do Senhor, debaixo da obediência, e com certeza Deus estará nos abençoando e dando vitória a cada um de nós. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, tá? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que as bênçãos de Deus
possa continuar sobre as vossas vidas. Nós vamos agora fazer uma oração para o encerramento, tá? do nosso trabalho nesta manhã, tá? Nós vamos estar encerrando, tá? O nosso trabalho nesta manhã. Hoje, às 19 horas, nós estamos novamente ao vivo, tá? Com participação de todos os jovens aqui da nossa igreja, tá? Com certeza, aqueles que não puder, com certeza vai estar acompanhando em casa, né? Nós vamos estar aqui com uma representação de irmãos representando a nossa igreja, como nós temos feito, tá? Não muitos irmãos, uns 5, 6 irmãos, e os jovens estarão acompanhando, né, esse trabalho em vossas casas, buscando a presença de Deus, adorando o Senhor. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Se você tiver alguma atividade, fazendo alguma coisa na sua casa, pare agora de fazer o que você está fazendo, né? Se acautela agora para a oração, busca a presença de Deus. O templo está fechado, mas nós não estamos parados, nós estamos aí fazendo a obra de Deus, né? Pregando, evangelizando, visitando nossos irmãos da nossa congregação. Fica firme, tá? Segura fortemente, né, no Evangelho do Senhor, não desanime, nós estamos juntos, conta conosco, tá? Nós estamos vencendo todas as dificuldades em nome de Jesus, tá? Fica firme, é o nosso desejo, e muitos já nós vamos poder reunirmos aqui para nós cultuarmos ao Senhor. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus por tudo. Querido Deus e Pai, bendito e soberano, no nome de Jesus nós somos gratos, Senhor, por esta tão grande oportunidade de estarmos aqui adorando o Teu nome, louvando o Senhor, estudando, Senhor, mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Eu lhe apresento agora todos os Teus servos, que assim acompanharam esta lição em suas casas, ouvindo a Tua palavra, assistindo esta aula, transmitido pelo Teu servo, Senhor. Pai, venho abençoar a vida do Teu Filho, que tem se dedicado a esta obra, que tem se preocupado em trazer os Teus filhos, a Tua igreja, palavras abençoadas, vindo do Teu trono, através da Tua lição, desta lição da Escola Bíblica Dominical. Querido Deus, eu quero apresentá-lo nas Tuas mãos, a cada membro desta igreja, a cada congregado desta igreja. Jesus, vem abençoar, Senhor, esta congregação, todos os Teus filhos, de modo geral, meu Senhor, meu Deus, que esteja assistindo esta aula, que esteja nos acompanhando, ó Deus, que as Tuas bênçãos, a Tua misericórdia e graça seja com cada um dos Teus filhos, e o Senhor venha abençoar. Dê para nós um restante de dia abençoado, cheio da Tua graça e da Tua misericórdia. Jesus, e assim como o Senhor, meu Senhor, nos trouxe aqui em paz, leva-nos em paz aos nossos lares. Meu Deus, Senhor, nos permitindo, nós estaremos aqui de volta à noite, gravando esta live, mais um culto de adoração e louvor ao Teu nome. Eu lhe apresento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos os sempre. Amém. 30 anos semeando a palavra. Que Deus abençoe a sua vida e tenha um bom dia, uma boa tarde, na paz de Deus.